Boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Fátima, boa noite, pode ir entrando, Cândida, querida. Oi, Celinha. Vamos todos entrando, boa noite, gente, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco de relacionamentos, de família. Estamos num momento meio conturbado com essas ideias, muitas pessoas me perguntando a respeito. Um pouquinho difícil falar de algumas situações, mas vamos ver o que é que dá para falar hoje. Mas hoje, o importante mesmo é que nós vamos fazer invocação, né? Então, hoje é uma pincelada e depois nós vamos sortear uma invocação para todos os presentes, porque eu acho que é uma energia poderosa da gente poder trazer essa força universal para dentro de nós, uma consciência maior, mais pura, mais limpa, né? De orientação. Porque o que nós precisamos sempre é de uma boa orientação. Boa noite, querida. Boa noite, Saninha. Vamos todos entrando. Sila, sejam todos bem-vindos. Então, se vocês acham que tem alguém que gosta de invocação, manda aí os aviõezinhos para as pessoas poderem participar. É bem frio aqui hoje, 15 graus. Vamos lá. Hoje eu queria perguntar a vocês qual é o conceito de família, né, que vocês têm. Cada um tem uma imagem, né? Mas família é família, né? Nós temos vários tipos de família, mas família profissional, família afetiva, né? Mas família mesmo, né? É aquela que dá cria, né? Que procria, né? Que perpetua, né? Eu não sei para vocês, né? Mas, assim, para mim a vida começa sempre de uma união, né? Uma união de um homem e uma mulher. Da união dessas duas criaturas, dessas duas polaridades, digamos assim, porque são duas polaridades, né? Nasce uma terceira via, que traz o conceito dessa unidade, né? Dessa união e faz a família. Então, assim, sempre um homem e uma mulher tem uma engrenagem por trás, né? Dos seus ancestrais, dos seus conceitos, dos seus valores, né? A união dessas duas polaridades é que dá uma terceira polaridade, uma terceira... essa unidade dessas duas polaridades, né? A união disso, dá um terceiro conceito, digamos assim. E desde que nós temos consciência, né? Conhecimento, digamos assim, do mundo, né? É na família que tudo tem início. Na nossa vida, ela é a primeira instituição social, né? E nesse núcleo familiar, é que eu acredito piamente, e eu vejo isso, por exemplo, nas constelações, no olhar sistêmico familiar, né? É que nós aprendemos os nossos comportamentos, né? As nossas crenças pessoais vêm desse conceito de família, né? Da nossa vivência em família, muito mais do que em qualquer outro lugar. É nesse núcleo familiar é que nós aprendemos tudo que sabemos. Crenças, valores, princípios. É neste lugar que nós criamos a nossa identidade. Quem nós pensamos que somos.
né? Eu já fiz uma outra live falando das crenças. E as crenças são coisas muito importantes, porque às vezes você acredita que é de uma forma, que você cria um conceito sobre você mesmo, e quando chega lá na frente você vai ver que você não era nada daquilo, né? Os seus movimentos internos, seus valores, os seus talentos, né, eram muito maiores do que aquele que você achava que era. Mas é a partir desse núcleo é que você cria essa identidade. É a partir do que nós vivemos neste núcleo familiar, nesse núcleo social, porque é o primeiro núcleo, né? O primeiro comunidade, digamos assim, é o primeiro núcleo social que nós vivemos é a família. Depois da família, nós ampliamos para a sociedade em geral, para o trabalho, para a escola em primeiro lugar, né? Para os vizinhos, né? E vai se expandindo isso. E é a partir daí que nós desenvolvemos a nossa visão de mundo, né? Então, o conceito família e o campo da família é de extrema importância. O núcleo que nós vivemos é que vai estabelecer algumas metas, alguns trilhas, né, para que a gente possa seguir a nossa vida. É aí que nós aprendemos a dar os primeiros passos na vida, né? Onde nós encontramos a acolhida da família, né? A segurança, o aconchego, o cuidado, o afeto, o amor. É nesse núcleo que nós aprendemos a desenvolver essas habilidades, né? Se nós recebemos muito, nós temos muito, né? Porque nós estamos abastecidos. Se nós recebemos pouco, nós estamos pouco abastecidos. Assim vai. E a partir desses princípios, que em geral nós criamos a nossa própria família. A base daquilo que nós passamos vem daquilo que nós recebemos. É a partir deste núcleo que nós formamos outros, né? É assim, você passa aquilo que você tem conhecimento. É óbvio que você pode aprender muito mais ao longo da vida, né? Você pode aprender observando. E quando você é um bom observador, eu acho que é até muito mais interessante, porque você aprende muito mais e você pode estabelecer os seus critérios, né? O que eu quero para mim, o que eu não quero, o que é bom e o que não é. A família é o lugar onde nós nos sentimos em casa, né? Onde nós nos sentimos acolhidos, onde respeitamos e possivelmente somos respeitados, onde convivemos com as afinidades, onde nos sentimos pertencer, né? Claro que existem 1000 regras a essas, né? 1000 exceções a essas regras, digamos assim, porque tem gente que não teve nada disso, que foi abandonado na infância, que teve famílias tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos em casas. Mas eu não estou aqui para falar dessas situações. Eu estou aqui para falar desse conceito de família, da importância que é isso na nossa vida, em todos os aspectos, começando pela nossa base de estrutura, de personalidade, de caráter, daquilo que nós vamos colocar no mundo. Existem grupos, né? De amigos que se sentem como uma verdadeira família, né? Convivem amorosamente. Isso é porque ali, naquele lugar, eles se sentem protegidos, onde fica aquela vontade, né? Para ser aquele momento em que você pode ser você mesmo, que ninguém te cobra nada, que você é autêntico, né? Que todos falam a mesma língua, que você não tem que se adequar às exigências de quem quer que seja para poder pertencer ao grupo. Aí sim, aí neste ambiente você pode dizer, puxa, aqui eu me sinto em casa. E quando esse eu me sinto em casa, quer dizer, eu me sinto em família, eu me sinto acolhido, eu me sinto pertencer, né? Oi, Celinha, todos podem entrar, sejam bem-vindos.
Agora, o que é a família nos dias de hoje, né? Existem muitas imagens diferenciadas que nós não estávamos acostumados antes. Então, hoje os tempos mudaram e são consideradas famílias um conjunto de pessoas que se ligam por afinidades, que possuem propósitos comuns, de práticas, né? Os membros dessa família, entre aspas, digamos assim, praticam as mesmas histórias, têm as mesmas convivências, existe uma solidariedade, né? E uma assistência recíproca entre eles, né? Isso eles também chamam de família. Eles podem chamar de família, porque nós, ao longo da vida, nós agregamos muitas pessoas, às vezes, na nossa família, que passam a pertencer. Por exemplo, os genros, as noras, né? Essas pessoas acabam fazendo parte da nossa família, né? Mesmo que não sejam família biológica. E para a psicologia, o que é família para a psicologia, né? Existem diversas disciplinas que estudam esse tema, família. E a psicologia entende a família como um conjunto de relações, né, caracterizadas por influência recíproca, né? Direta, intensa, duradoura entre esses membros. Isso eles caracterizam como família. E isso existe muito por aí. Principalmente porque, depois de uns tempos, o que aconteceu? Grupos se uniram para morar junto, porque estudam ou porque trabalham, né? E acabam unindo os seus valores e as suas necessidades e agregam isso e se tornam, em geral, uma família. Claro que existem situações hoje diferenciadas de conceito primário da família, né? Porque agora nós temos uma estrutura de gêneros e tal, que infelizmente, gente, eu não posso me aprofundar nisso. Muito porque eu não posso me aprofundar mesmo, porque eu não tenho conhecimento de tudo isso. Esses LBGs todos da vida, eu não sei nem ainda, não estudei isso. Porque isso é um estudo, né? Você tem que estudar para ver como é que isso tudo funciona. E como ainda é uma coisa muito nova, né? Sistemicamente falando, nós ainda não sabemos os efeitos que isso podem acontecer com as crias, os filhos, né? Que vêm dessas uniões. Mas eu tive alguns casos de filhos, por exemplo, de mãe, isso foi uma coisa que já aconteceu antes, né? Do que essas famílias novas que estão acontecendo agora. Eu tive alguns casos de filhos de mães que fizeram produção independente. E essas crianças, elas se cortavam. E num processo bem autopunitivo. E elas tinham também um aspecto muito depressivo. Algumas mais obesas, outras muito desestabilizadas, psicologicamente falando. Bem complicado mesmo. E pensando sistemicamente, né, nós podemos olhar que o pai foi excluído, né, pela mãe que fez essa produção independente. Muitas das vezes tiveram um namorado, não quiseram contar, porque queriam um filho para ela só, enfim. O pai foi excluído pela mãe de alguma forma, ele não teve escolha, né? Ele não pôde participar, saber que tinha um filho ou uma filha, se queria, se não queria, se podia participar da vida dessa criança. Em geral, a tendência do filho é manter uma lealdade, né? Se excluindo também da vida ou da sociedade de alguma forma. Isso a gente vê direto. Em outras situações, imagine numa dessa. E nessas duas não foi diferente. Bom,
Isso é só uma pincelada que eu estou dando, porque pode ter várias outras situações. Mas isso, sistemicamente, é o que nós acabamos vendo, essas lealdades de exclusão, de você colocar, já que você exclui, eu também me excluo, né? Ou abandona a mãe, ou saio, vai morar fora, né? Essas coisas assim que acabam se repetindo. Se existe uma família fora dos padrões homem e mulher, se for homem com homem ou vice-versa, mulher com mulher, e estes quiserem ter um filho, né? O ideal seria que não se excluísse ninguém desse campo familiar. Isso seria o ideal, né? Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque hoje o tema é invocação e eu queria só dar uma pincelada sobre família. São temas muito polêmicos, né? E nós ainda não sabemos, porque é uma coisa muito nova que está começando agora, as crianças ainda estão crescendo, né? E nós não sabemos os resultados, né, do que vai acontecer, de como uma criança vai se comportar nesse movimento. E eu acredito piamente, se houver amor, se houver respeito, se houver compartilhamento, se houver todo um movimento de inclusão das partes, eu acho que não tem nenhum problema. Mas eu gostaria de fechar esse tema de família e de relacionamento dizendo que, na verdade, a família é a base fundamental de tudo e acredito que para todo mundo, porque todos nós viemos de uma família, né? Seja de que jeito for, existia uma família de base. E essa família de base, os conceitos, tudo aquilo que nós aprendemos e que nós convivemos e vivemos nessa família, é que serve de base para a nossa psique. Isso é sem sombra de dúvida. A forma como os pais, sejam de que forma for esses pais, né, conduz essa procriação no contexto família que ele está criando, né, é que vai fazer toda a diferença na estrutura psíquica daquela criança que nasce a partir daquela família, conceito família, seja ela qual for. Muita gente quer ter filhos, né? A pergunta é, para quê? Para que eu quero adotar um filho? Para que eu quero ter um filho? É só para me satisfazer? Só para mostrar para a sociedade, para a família que eu tive um filho? Quem vai criar essa criança? Como será a sua vida com filhos? O que vai mudar na sua vida? Então, são questionamentos muito importantes. Porque você ter um filho para jogar ele de frente à televisão com uma babá e com um celular na mão, você está criando o quê? É uma criança? Então, a gente tem que questionar essas coisas, né? É muito complicado isso, é muito difícil. Adotar outra coisa, que é outro tema para adoção, é um outro tema para live também, que é muito questionado. E as pessoas, mas tem tanta criança no mundo. Sim, tem muita criança no mundo. Mas ela vem de uma família, ela vem de conceitos sistêmicos, né? Daquilo que ela traz. E como isso se manifesta? Eu quero um filho para quê? Para cuidar dessa criança, porque ela é importante eu dar para ela afeto, dar cuidado, dar carinho, ou eu só estou pegando uma criança para dizer que eu tive um filho? Né? Então, existem várias situações numa adoção também. Eu posso até fazer uma live depois sobre isso, que é um tema vastíssimo para a gente abordar. Então, essas perguntas e esses questionamentos, toda mulher tem que fazer. Porque a mulher não é hoje como antigamente. A mulher hoje, ela trabalha fora. Ela tem uma vida, às vezes, muito mais atribulada do que o homem. Então, dar uma qualidade de vida
né, de conceito família amoroso e afetivo para uma criança, para ela ter uma base segura. Porque não tenha a menor dúvida, os 3 primeiros anos de uma criança, no campo da família, o que ela vive ali, é base para a vida toda dela. Em geral, é o que fica na alma dela. Ela pode fazer o que ela quiser depois, mas a base psicológica dela vem do afeto, vem da acolhida, vem do amor, vem do carinho que ela recebe, vem do respeito, da união familiar, daquilo que ela vivencia, né? Então, fazer uma família, ou seja, colocar uma criança no mundo, é algo de muita responsabilidade hoje. E caro, não é barato, né? Porque a gente tem filhos, mas não é uma coisa barata. Então, você tem que saber se eu tenho bases para bancar tudo que eu banco para mim e mais para uma criança, né? O casal tem que pensar isso. Portanto, pensar em todas essas consequências, em todas as situações que envolve, né, em colocar um ser humano no mundo, é o primeiro assunto que nós devemos ter de conversa antes de unir-se para fazer uma família. Eu acho, né? Porque muitos casais não pensam e não falam sobre isso. E às vezes casam sem saber se o outro quer ter filho ou não, porque nunca conversaram sobre isso. Aí de repente a mulher, eu tô doida, agora eu quero um filho. Quando ela chega naquela idade hormonal de ter filho, aí o homem diz assim, não, mas a gente não conversou sobre isso, eu nunca disse para você que eu queria ter filho. Aí começa o problema. E o que acontece com o casal quando um quer e o outro não quer, né? Afinal, onde um não quer, 2 não brigam, mas tem que ser combinado, que o combinado não sai caro. Então, nós queremos ter filho na nossa relação? Tem que ser conversado antes, porque depois vai dar zebra, gente. Porque se eu quero ter filho e esse cara não quer ter filho, eu não vou me associar a ele. Eu fico com ele, depois eu mudo a cabeça dele. Não vai mudar. Ele não vai estar presente, ele vai te abandonar com essa criança. Isso é bem capaz de acontecer. Então, nós temos que ter muito cuidado. Essa é a base da família, ela tem que ser dialogada, ela tem que ser conversada, né? Antes de você começar a criar qual é o meu projeto dentro dessa relação. É uma família? Não é família? Aí eu não vou querer ter filhos. Aí ele quer ter filhos e eu não quero ter filhos. Mas por que eu não quero ter filhos? Às vezes uma boa constelação resolve. Eu já fiz várias e isso resolveu. Mas não estou dizendo que é sempre todas, porque às vezes eu não quero ter filho porque, eu tive lá, a minha avó morreu de parto, então eu tenho um medo inconsciente de ter filho, eu não quero ter filho porque eu tenho medo de morrer no parto, né? Existe uma série de histórias anteriores que possam estar dentro do meu campo, dessa consciência oculta e que eu não sei, por isso que eu não quero ter filhos. Mas a condição família é uma coisa que tem que ser bem olhada e deve ser bem gerenciada, né? Então, o que eu posso dizer em questão família é que a família para mim é a base. É a base da vida, do início de qualquer um, né? Mesmo que não haja um casamento, existe algum plano da consciência numa união, em outro sentido. E esse sentido maior que une 2 pessoas para que ela possa gerar um filho ou gerar um fruto, porque às vezes você pode não ter um filho mesmo de carne, mas você pode ter um projeto, né? Os 2 fazerem um projeto social juntos. Isso é um filho no mundo. Fazer um livro juntos, né? Isso é um filho, entre aspas, né? Mas a vida é fruto de uma união, né? De um homem e uma mulher, que tem um rastro ancestral de várias famílias. Quantas famílias tem atrás de mim? E quantas famílias tem atrás do meu parceiro, né?
Então, existe essa base. Queira a gente ou não, essas memórias estão dentro de nós. Essa base é biológica e não há como mudar isso, gente. Se for uma união baseada no amor, que é o vínculo afetivo mais valorizado, a força da vida que vem daí pode ter uma estrutura muito mais saudável, não tem a menor dúvida. Né? Existem outras que não são baseadas no amor, né? Infelizmente, são muito duras às vezes, né? Como um estupro, por exemplo. Mas, quando ela tem essa base amorosa e afetiva, a estrutura é muito mais saudável do ser humano, mental e fisicamente. E por isso que eu acho que a família é considerada a unidade básica da sociedade, né? Então, essa imagem de família, esse conceito de família, devia ser passado na escola, para que as pessoas já se formassem, né? Com esse pensamento de respeito, de honra, para que possa ser passado à frente, né? Na sua união, nas suas relações, né? Eu acho também que defender e zelar por um futuro melhor em uma sociedade, né? Quando a gente defende as questões da família, uma sociedade mais equilibrada seria se tivessem menos relacionamentos tóxicos, menos relacionamentos abusivos, né? E assim nós podíamos ter um mundo muito mais justo, onde todos pudessem pertencer, né? E não ser excluídos. Então, a base do que eu queria falar aqui hoje é que as exclusões, né, dentro do campo da família, sejam de que forma forem, elas são muito ruins para todos os membros da família, principalmente para as crianças, né? Casais que se separam, por exemplo, eles são uma família eternamente. O casal pode não se dar mais, pode não ter mais uma sociedade, um vínculo, mas tem que existir um respeito mútuo pela criança que eles colocaram no mundo. Porque os dois fizeram juntos, a responsabilidade é de ambos. E isso é muito sério. Nós temos visto situações muito difíceis. Nós vemos mulheres abandonadas de montão, que homens que casam de novo, vão ter outra família e esquecem da primeira e excluem os primeiros filhos. E muitas mulheres que se casam com uma segundas núpcias, com um homem ou uma mulher que já tiveram uma família antes, excluem os filhos, não aceitam os filhos do primeiro casamento. Gente, isso não existe. É impossível, porque eles chegaram primeiro. Eu cheguei depois, eu sou a segunda esposa, eu não posso negar uma vida que você teve antes. Essa faz parte da sua história, faz parte da nossa história. E todos precisam ser incluídos, precisam ser respeitados. Porque o problema é que nós nunca nos colocamos no lugar do outro. Né? Nós nunca nos colocamos no sapato do outro para saber como o outro se sente quando é abandonado e quando é excluído. Então, nós temos que pensar muito dessa forma quando nós vamos criar uma família, seja de primeiro, segundo, terceiro casamento. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida e com os meus filhos? O que eu estou fazendo nesse campo sistêmico? Qual é a memória que eu vou deixar aqui? De respeito? De honra? Ou de abandono? De desprezo ou de exclusão? O que esses filhos vão levar para suas próprias relações? Então, esse é o maior cuidado que nós temos que ter, né? A maior diferença das relações homem-mulher é essa hoje. É o que eu estou representando aqui e qual é a minha função e qual é o meu lugar dentro do campo da família. Esse lugar tem que ser honrado,
E você tem que ser lembrado por essa memória de honra. Isso é muito importante para os filhos. Eu posso ter quantos casamentos eu quiser, mas os meus filhos, não. E eu tenho que respeitar as mulheres que me deram esses filhos, né? Porque elas não os fez sozinhas. Então, existe uma consciência maior que, às vezes, está faltando às pessoas que começam um sistema familiar. Relacionamento não é fácil, mas eles são necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? E todos eles são importantes. E todas as pessoas que passam pela nossa vida são nossos mestres, porque é com eles que nós aprendemos e crescemos como ser humano. O que eles fazem, às vezes, não é um problema nosso, mas o que a gente faz com o que eles fizeram é um problema nosso, total, né? Porque a minha vida, quem vai carregar sou eu. Certo, gente? Oi, vamos ver quem entrou aqui. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema? Oi, quanta gente boa aqui. Lucelena, doutora Silvia, Patrícia. Gente, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque, senão, em função da família, em função desse tema, do que isso rola para cada um de nós, hoje nós temos uma invocação que é para aumentar essa vibração. Qual é a orientação que nós vamos receber hoje? Ninguém tem nenhuma dúvida aí, não? Ninguém tem uma pergunta? Não? Ficou claro o que eu falei hoje aqui? Poderia ficar aqui falando um monte de tempo, mas hoje o nosso propósito é as invocações, tá? Claríssimo, né, Fátima? Tem muitas nuances, né, desse sistema, mas a gente tem que ter muito cuidado. E a responsabilidade acima de tudo, né? Tanto nas nossas relações, naquilo que nós vamos realizar, como um casal, como um compartilhamento, como uma criação, né? Sempre tem 50% e 50%. A gente não pode esquecer disso. Bom, então vamos lá. Faça-se a luz. Invoco a meu ser divino pessoal, os mestres da grande fraternidade branca, que me concedam a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha a coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau em minha evolução. E que seja feita a sua vontade e não a minha. Está aberto. Então, invocação de abertura feita. Agora nós vamos sortear uma invocação para todos nós. Quem tem o livro pode abrir na página 33, Evolução 11, para novo ciclo de vida. Gente, assim, quando a gente cria alguma coisa, quando existe algo para ser iniciado, um novo ciclo se abre, né? Então, página 33, Evolução 11. É muito bonita essa invocação e eu gosto muito dela. E ela fala assim: faça-se a luz. Invoco os seres de luz para que estejam sempre presentes em meu coração. Que a aventura de viver seja plena. Que a sua luz resplandeça, iluminando a minha vida. Que o amor se faça em cada gesto, em cada palavra,
em cada olhar de meus novos atos. Que os mestres de amor e cura estejam presentes em cada momento de minha existência e que eu seja capaz de senti-los. Que o sol central preencha minha vida, fazendo nascer a abundância e a prosperidade em todos os momentos de minha vida. Peço também por todos que participaram de alguma forma da minha vida, para que possam receber a força do amor, do carinho, da gratidão, da alegria que emana do meu coração. Que todos os seres, de alguma forma, possam estar assim como eu, em comunhão com a divina presença que habita o nosso coração. Que esse amor semeie o meu caminho, fazendo brotar novas flores em meu caminho, enchendo de alegria o meu coração. Eu sou uno com a divina presença da minha essência. Está concluído. O novo ciclo de vida, ele faz com que essa força amorosa brote do nosso coração para qualquer projeto que a gente vá começar na vida. Casar, fazer uma família, ter um filho, né? Criar um trabalho, um movimento novo, arrumar uma casa, construir uma casa, fazer uma viagem, estabelecer novos ciclos de amizade. Qualquer coisa que a gente faça, é importante que a gente esteja abastecido. E a gente, às vezes, não está pela nossa família, mas nós podemos criar esses valores, porque nem sempre a gente vem numa família amorosa. E nós viemos sempre em uma família, e ao que acontece dentro desta família, ela sempre traz aquilo que nós precisamos aprender. A nossa encarnação, nós escolhemos essa família para que dentro dessa família nós possamos aprender aquilo que nos torna humanos, mais humanos. Ficou claro isso para vocês? O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos agradecer a todas essas pessoas que passam pela nossa vida, nas nossas relações, que compartilham, né, o que ela está nos ensinando. Se alguma coisa vem de lá que não nos agrada, que não estabelece essa vibração amorosa no meu coração, tem algo dentro de mim que precisa ainda ser trabalhado. E o que? Só depende de mim. É olhar, é observar, é meditar, é ficar em silêncio e observar como que aquilo se movimenta dentro de mim. Observar-se é a coisa mais importante. Porque não é o outro que vai dizer para você como você se sente, mas é você que precisa descobrir como você se sente. Você pode até procurar ajuda com um psicólogo, com um cinesiólogo, com uma constelação, para poder entender melhor o seu programa de vida, né? E como isso que aconteceu e que está acontecendo ao seu redor está reverberando em você, né? Está mexendo com você. Mas é importante que você tome a vida nas suas mãos, porque a responsabilidade é sempre nossa. Não adianta a gente colocar a culpa no papai e na mamãe lá atrás, porque separou, porque abandonou, porque não... Nós escolhemos vir nessa família. Ela ia dar para nós o suporte para que a gente possa crescer, para que a gente possa transformar e ressignificar as carências. Porque, na realidade, não é o amor do outro que vai nos fazer feliz, nem nos preencher. Todos os recursos estão dentro de nós. Agora, é ótimo quando a gente encontra alguém com quem compartilhar, né? Com quem a gente possa trocar afeto, amor, carícias, né? Um beijo, um abraço, uma confidência, né? Um chopp junto, um café. É tão bom, né?
Ah, um livro que eu li, compartilhar, isso tudo é muito gostoso. Uma vez uma amiga me perguntou, o que você gostava mais quando você tinha uma relação? Para cada um é uma coisa. E aí, naquele momento, me veio uma coisa assim, o que eu gostava mais era antes de dormir, quando eu estava lendo um livro, e ele também, e a gente trocava ideias sobre os textos que a gente estava lendo, porque eu gosto muito de estudar e de ler. E ele também gostava, né? Meu último relacionamento. Então, assim, esse eu tô falando do último, não tô falando dos outros. Então, assim, é uma das coisas que mais veio na minha cabeça, que era uma coisa gostosa nessa troca afetiva, né? De você compartilhar aquilo que você gosta. Então, assim, a primeira coisa que vem, mas para outro pode ser outra, né? Era quando viajávamos, é quando a gente saía para jantar, sei lá, né? Então, o que é gostoso para você? É isso que você tem que ver na sua relação. Antes de você formar uma família, veja o que é gostoso. O que vocês têm em comum que é mais importante do que o sexo, muitas vezes. Porque a gente não vive na cama, né? É muito bom também e é importante, não resta a menor dúvida. Mas a maior parte do dia, nas trocas pessoais, no trato, é isso que vai ficar. E é isso que é importante, né? Bom, então o novo ciclo de vida nos traz essa compreensão. Que a aventura de viver seja plena, que o amor se faça em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar de meus novos atos. É isso que nós temos que buscar nas nossas relações. Se não tem essa troca no dar e receber, beijo, não me liga. E sai para outro, até você encontrar. Mas você só vai atrair isso na hora que você estiver dando para você isso. Esse afeto, esse carinho. Senão não vai adiantar, né? Que o sol central, que é a luz divina, preencha a minha vida, fazendo nascer abundância e prosperidade em todos os momentos da minha vida, no dar e receber, né? E peço também a todos que participaram de alguma forma da minha vida, trazendo essas informações e esse crescimento pessoal, para que possam receber a força do amor, do carinho, da gratidão, da alegria que emana do meu coração. Isso quer dizer, eu agradeço a você que foi um mestre para mim. Mas ele te abandonou, por que você está agradecendo? Porque eu cresci muito com o que eu aprendi ali. Eu me tornei uma outra pessoa, mais amorosa, mais respeitosa por mim mesma. Eu aprendi, eu cresci. Percebe a diferença daquilo que você recebe, daquilo que você faz com o que você recebe? Porque o mais importante é o que eu aprendi com isso. O que eu mudei na minha vida a partir daí. O que eu cresci com isso. O que eu cresci em amor por mim mesmo e respeito por mim mesmo. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer sempre, né? E que todos esses seres, de alguma forma, possam estar assim como eu, em comunhão com a divina presença que habita o nosso coração. Todos nós temos essa divina presença, mas a gente precisa fazer contato. E o contato está numa meditação, numa oração, num silêncio, muitas vezes, na sua solitude. Não em solidão, mas solitude. Preencher-se é a coisa mais importante do mundo. Que esse amor semeie o meu caminho, fazendo brotar novas flores em meu mundo, enchendo de alegria meu coração. E o que são novas flores? Novas possibilidades, novos recursos, novos amores, novos compartilhamentos, com mais amor, bem diferente daqueles que passaram. Um bom final de semana para vocês, resto de semana, e até segunda-feira, gente. Foi um prazer estar aqui. Um grande beijo. E quem quiser comprar o livro,
já sabe. Vai lá no meu site que está à venda, esse e todos os outros. Dinâmicas e qual é o caminho, tá bom? E fiquem atentos lá na agenda, na programação, que nós vamos começar o curso da formação de cinesiologia quântica em final de agosto, tá bom, gente? Quem quer fazer a formação para ser um cinesiologista, que realmente é a medicina do futuro, gente, não tem outra. Porque o seu corpo tem essa inteligência inata e pode te dar todas as informações daquilo que você precisa, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e um bom final de semana. Obrigada pela presença, como sempre.